Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula se refere à quinta atividade orientada de inglês do 8º ano. Estejam mais uma vez, como eu sempre gosto de falar nas videoaulas, com a atividade em mãos. Não deixem de assistir o vídeo inteiro, porque este vídeo corresponde a uma aula. Então, a necessidade de muitas vezes fazer um vídeo mais extenso para que vocês possam compreender os conteúdos e assim conseguir responder o exercício com menores dificuldades, ok? Lembrando que, em caso de dúvidas, entre em contato com a professora e não deixe questões em branco. Procure sempre responder as questões, procure tirar as dúvidas, procure sempre fazer o melhor que você puder. Vamos dar início. Vocês estarão acompanhando aqui um assunto de gramática. Esse assunto se refere ao immediate future, com o uso de going to. O que isso significa? O futuro imediato. Nós sabemos que na língua inglesa, a gramática da língua inglesa, ela sempre utiliza termos específicos, né? No verbo to be são termos específicos, no simple past, no simple present, simple future. Então, assim, cada tempo, seja ele passado, presente ou futuro, vai haver aí uma regra qual se utiliza uma, digamos assim, uma palavra específica para identificar que eu estou me referindo ou ao passado, ou ao presente, ou ao futuro. Nesse caso, eu estou falando de quê? Da ideia de futuro. E eu tenho como termo específico para utilizar nessas regras o uso de going to. Então vamos entender melhor o que isso quer dizer. Para entender o futuro imediato, leia com bastante atenção e assista ao vídeo que será enviado no grupo da escola, né? Que é exatamente o que a gente já está aqui fazendo. O futuro imediato é uma forma de expressar o futuro. Geralmente demonstra a intenção de planejamento, ações que já foram planejadas e se espera concretizar no futuro. É uma certeza que vai acontecer. Então, o futuro imediato ele se refere a uma ação que já foi planejada e que com certeza ela vai ser concretizada. Não é um futuro de algo que ainda vai acontecer, mas que não há certeza. O futuro imediato ele é a indicação de que aquilo vai acontecer com certeza. Analise esse exemplo. The students are going to take the test next week. Os alunos vão fazer o teste semana que vem. Então aí tem um termo que indica o futuro. Eles vão fazer o teste em que tempo? Na semana que vem. Esse teste ele será realizado. Então já tem essa data marcada e ele será realizado. Então a ideia de futuro imediato é de que algo sim estará aí já prestes a acontecer, dando a ideia de certeza. Que palavra se usa para construir frases no futuro imediato? Então vejam bem. Am, is, are. Exatamente o verbo to be. Am, is, are. Logo após am, is, are, nós usamos going to. E aí depois do going to vem o verbo no infinitivo, que podem ser vários verbos, isso vai depender da frase. Então, 8º ano, observem o seguinte. Futuro imediato, eu utilizo o verbo to be mais going to. Quais são aí as outras regras que nós estaremos aí destacando? Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Vejam bem, na forma afirmativa, a ideia é de afirmação, obviamente. O que é que nós estaremos aí analisando nessas frases da forma afirmativa? O uso do verbo to be mais going to. Vou ampliar a imagem para vocês perceberem aqui uma coisa. Observem o seguinte. Quando eu utilizo going to, eu preciso do verbo to be, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Combinar esse verbo to be com esse sujeito da frase.
No caso, pode ser um pronome, como nós temos aqui. Então, vejam bem, aqui na forma afirmativa, eu tenho a primeira frase, I am going to study. Eu vou estudar. Você pode se perguntar por que foi utilizado am. Foi utilizado am porque nós sabemos que nas regras, quando nós falamos lá no verbo to be, nós utilizamos am para a primeira pessoa do singular, que é eu. No caso, em inglês é I. Então, se o pronome, se o sujeito da frase for eu, que é I, você estará utilizando am. Então, por isso você utiliza I am e I going to e o restante da frase que vai ser em seguida um verbo. Quando que você utiliza am? Somente na primeira pessoa do singular. Em nenhum outro caso você utiliza am. Agora nós estaremos aí utilizando o is e are. Eu vou utilizar agora a segunda pessoa, que é you. You are. You are going to study. Depois eu tenho he is. He is going to study. She is going to study. E it is going to study. Até it, nós sabemos que eu estou me referindo ao singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Quando eu uso o I e o they, eu já estou me referindo ao plural. Então, o I e o they serão sempre acompanhados aí por are. We are going to study. You are going to study. They are going to study. Você observa que you, que significa você ou vocês, é acompanhado por are, tanto aqui no plural, tanto aqui no singular. Então, essa questão do verbo to be, ela vem aí para você resgatar essas regras e saber utilizá-los corretamente. Então, na forma afirmativa é muito simples, é só combinar o verbo to be, colocar going to e seguir a frase. Agora, na forma negativa, eu tenho que negar. Quando eu quero negar em língua inglesa, na gramática, eu quero utilizar aí uma palavra que ela vai ser sempre aí presente nas regras da forma negativa, que é o not, que significa não. Então, quando eu falo que eu quero passar uma frase para a forma negativa, é óbvio que você tem que usar not. I am not. Depois do not, quem é que vem? Going to. E aí sim o restante da frase. Então, o que você tem que observar? Em que posição da frase você utiliza not? Depois do verbo to be. Am. Nesse caso aqui da primeira pessoa. Se eu vou usar o verbo, se eu vou utilizar o not numa frase em que é a segunda pessoa, terceira pessoa do singular, you, he, she ou it, eu vou utilizar o not sempre depois do verbo to be. Então, not vai vir depois de am, depois de are e depois de is. Observe ele nas frases, observe aqui esses exemplos para vocês aqui analisem. You are not going to, restante da frase. He is not going to, restante da frase. She is not going to, restante da frase. It is not going to, restante da frase. Então, not vai vir aonde, professora? Para facilitar o entendimento de vocês. Not vem após o verbo to be. Em seguida do not vem going to, certo? Então, encontrou o verbo to be na frase, seja ele am, are ou is, porque ele vem nessas três formas, né? Depois deles, você vai utilizar not. E depois do not, quem é que vem? Going to. Aí sim você termina a frase tranquilamente, ok? No plural é a mesma coisa. We are not, you are not, they are not. O que nós colocamos depois do not? Going to, ok? Agora, na forma
interrogativa, a regra vai modificar, porque na forma interrogativa nós temos que fazer uma troca. Entre quem que vai acontecer essa troca? Essa troca ela vai ser entre o sujeito da frase e o verbo to be. Então, se eu tenho I am, eles irão trocar de lugar. Quando eu passo para a forma interrogativa, todas as vezes que eu me refiro a regras na forma interrogativa, sempre vem essas trocas. Lembrem aí dos outros assuntos que vocês já estudaram em inglês. Quando eu falo da forma interrogativa, eu sempre tenho que fazer uma troca no começo da frase. Não é no meio, nem é no final. É no começo da frase. Am I going to study? Ponto de interrogação. O que é que eu não posso esquecer nessa frase? O ponto de interrogação ao final. Mesmo que você faça a troca no início da frase, termine a frase, coloque um ponto, ainda estará errada. Porque você tem que interrogar, colocar o ponto de interrogação. Se você fizer isso na questão, fazer a troca no início da frase, esquecer de colocar a interrogação, mesmo assim sua questão estará errada. Porque forma interrogativa, eu estou transformando a afirmação em uma pergunta. Então, eu não posso deixar de colocar o ponto de interrogação. Veja bem. Am I going to study? Você trocou I am por am I. Na segunda frase, are you? Antes era you, are. Agora, na forma interrogativa, nós temos are you. Is he? Is she? Is it? Então, você observa o seguinte, sempre depois dessas trocas, é que vai vir going to. Sempre. Sempre depois dessas trocas é que virá o going to. Plural, are you, are you e are they. Então, você observa o seguinte, forma interrogativa, eu faço uma troca no início da frase entre o verbo to be e o sujeito que estiver na frase. Professora, se tiver um nome de pessoa, eu faço o quê? Eu deixo como está? Não. Se tiver um nome de pessoa, você vai fazer a mesma coisa, você vai trocar ele de lugar. Se tiver Susan is going to study, vai ficar is Susan going to study? Ponto de interrogação. Ok? Então, surgindo alguma dúvida, me procure no grupo, me procure, que eu posso retirar as dúvidas de vocês. Vamos agora passar para as questões sobre esse conteúdo, ok? Para responder as questões que seguem, é só consultar as informações acima. Foram exatamente essas regras que nós acabamos de debater aqui. A questão 1 diz o seguinte: Bob and Jane are going to cross the street. Bob e Jane vão cruzar a rua. A frase acima está em que tempo verbal? Então, nós estamos falando aí de qual tempo, pessoal? Nós estamos falando de um tipo de futuro. Mas qual é o tipo de futuro, né? Então, você observa aí alternativas A, B, C ou D e marque a alternativa que tem o tempo a qual nós estamos estudando. Questão 2. My father is going to read a newspaper. Meu pai vai ler o jornal. A frase acima está no tempo futuro imediato. Isso nos leva a entender que o pai... Então, aqui diz o seguinte, meu pai vai ler o jornal. O que essa frase nos leva a entender? Ele ainda tem dúvidas sobre ler ou não o jornal? Fez planos para ler o jornal, porém não sabe se vai dar certo? Tem certeza que lerá o jornal ou está lendo neste exato momento? Então, analise a frase, as alternativas e veja uma apenas que está correta. Questão 3. Você tem a frase I, traço para você completar, going to fish, eu vou pescar. Então, qual é o verbo aí
que vai vir depois de I, que é o sujeito eu, o pronome aí na frase. Marca a alternativa correta. Questão 4. Flávia is, aí você vai ver que tem esse espaço para você completar. To write. Flávia vai escrever. O termo que completa a frase acima no tempo futuro imediato é will, does, have ou going. Não esqueça de completar a frase. Sempre que você marcar uma alternativa, pegue essa mesma resposta da alternativa e complete a frase acima. Questão 5. The boys, espaço para completar novamente. Going to play football. Os rapazes vão jogar bola. Então, the boys significa o quê? Os rapazes, aí nesse caso, né? Poderia ser os garotos ou os meninos, então depende do sentido da frase. Então, nesse caso, ele significa os rapazes. Os rapazes vão jogar bola. Esse termo que vai vir depois de the boys vai ser o quê? Be, am, is ou are. Analise a frase e observe o seguinte. Os rapazes, eu estou me referindo a singular ou plural. Então, os rapazes são muitos rapazes. Isso é a ideia de plural. Então, analise essas questões com atenção para você não marcar alternativas incorretas. Questão 6. O verbo no futuro, identificado na imagem ao lado, foi empregado para exprimir um fato. Que tipo de fato? Um fato certo, um fato possível, um fato hipotético ou um fato impossível? Veja bem, aí do lado vocês têm aí uma imagem do desenho dos Simpsons e é uma frase em inglês embaixo que diz See you later, I'm going to the library. Vejo vocês depois. Eu vou para a livraria. Então veja bem, é um fato certo, é um fato possível, é um fato hipotético ou é um fato impossível? Analise a questão e veja a correta e marque a alternativa correta. Questão 7. Na frase da Lisa Simpson, na questão anterior, I'm going to the library, eu vou para a biblioteca, na forma negativa fica. Como que essa frase vai ficar na forma negativa, pessoal? Qual é a regra que nós vimos lá anteriormente sobre a forma negativa? Lembrando que esse I am, seria I am, tá? I'm. A gente lê dessa forma porque ele está abreviado, mas isso não modifica nada. A regra continua a mesma, ok? Então veja alternativas A, B, C ou D e analise com atenção para ver qual será a forma negativa dessa frase que a Lisa falou aí na tirinha. Questão 8. Your mother is going to clean the house. A mãe dela vai limpar a casa. A frase acima, na forma interrogativa, é? E aí você vai olhar. Qual dessas 4 alternativas está aí com as trocas feitas da maneira correta no início da frase? E aí você vai marcar a alternativa correta. Questão 9. Observe a frase They play football. Transformando-a para o futuro imediato, será? Então, você veja o seguinte. They play football, ela não está no futuro. Eles jogam futebol. Eu não estou dizendo que é no futuro. É um fato que está acontecendo no presente. Eles jogam futebol. O que é que precisa utilizar para que essa frase vá para o futuro? Uma coisa você sabe. Você tem que utilizar uma palavra específica que é indicadora do futuro imediato. Então, analise o seguinte, analise a frase, analise com atenção, para que você veja qual dessas 4 alternativas é aquela que indica o futuro imediato. Na questão 10, marque a alternativa que completa a frase it, espaço para completar, to eat bananas. Então, no futuro imediato é. Então, você vai encontrar um complemento para it, mais
a expressão indicada para colocar a frase no futuro. É uma dessas alternativas aí que tem essa resposta exatamente, ok? Então, bons estudos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor através do grupo, diretamente no celular. Não deixem, façam o possível para não deixarem questões em branco, para que vocês não tenham uma nota prejudicada. E estamos aqui para demais dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima e bons estudos!